Pronto, beleza, começamos a gravar. Vocês estão ouvindo aqui essa criança gritando lá fora? Espero que não. Tô. Tá ouvindo aí? Ele Mas deve só estar alguns no começo, agora não tá mais não. ele deve estar brincando com o pai. Que, infelizmente aqui no meu condomínio tem crianças. Aí isso é uma lástima. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vocês assistiram às aulas dessa semana? Ficaram com alguma dúvida? A gente pode começar resolvendo alguma dúvida de vocês e depois a gente resolve as questões, ou a gente pode começar resolvendo as questões. Vocês que dizem. Eu acho Eu que a não tive gente. nenhuma dúvida, não. Consegui responder tranquilo. Vim mais para confirmar mesmo se estava tudo certinho. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Então as questões desta semana foram as 5h27, 5h49. Deixa eu apresentar aqui. Uma janela. Isso. Então foram a 5.27, 5.49, 27, 49, 52, 58. Não foi isso? 27, 49, 52 e 58. Beleza. Então a primeira era bem tranquila, né? O campo devido a um dipolo elétrico com cargas localizadas em mais e menos D sobre 2 sobre o eixo Z é, e aqui ele dá a expressão para esse campo elétrico. Mostre que a divergência desse campo é zero. Bem, tivemos aí uma polêmica, né? Em relação a esse campo, cuja divergência e rotacional são ambos zero. E eu até fiquei olhando assim, caramba, será que a gente calculou alguma coisa diferente? Será que teve algum erro? E não. De fato, tanto a divergência quanto o rotacional são zero desse campo. Diga lá, Pedro. Ô, professor, o senhor disse que ia ficar de estudar um pouco mais o que significava fisicamente esse fato, que é até estranho, né? Você ter o divergente e o rotacional zero ao mesmo tempo. É muito estranho e eu vou ter que estudar de verdade, assim. Tem alguma coisa que é mais profunda que explica por que esse campo tem essa propriedade, que tem alguma coisa a ver com as integrais de Dirichlet. E aí que eu não sei se vocês estudaram ou não no curso ainda. Vocês veem isso em algum cálculo? As integrais de quê, professor? Dirichlet. Dirichlet. Provavelmente não. São integrais complexas, né? São. Acho que não, não é. A gente Eu viu acho isso em que complementos em matemática. complementos de matemática tem. Então pode ser que vocês tenham visto lá. Mas de fato é um assunto bem chatinho e que eu vou ter que revisar porque, para confessar a vocês, eu não uso isso todo dia. Eu vou ter que olhar de novo como é essa questão toda mais uma vez, tá? Mas então essa questão é bem direta de fazer. Então, por que essa discussão surgiu, né? Acho que é importante a gente fazer uma nota no sentido de por que essa discussão é relevante. Porque segundo o teorema de Helmholtz, cadê a minha tela? Tá aqui. Segundo o teorema de Helmholtz, a gente pode reconstituir um campo fazendo menos o gradiente de uma função u mais o rotacional de uma função w. E essa função u aqui, ela depende do divergente de f, e essa função w aqui depende do rotacional de f. E são integrais, né? Elas são integrais, 1 sobre 4 π desse cara, módulo de r menos r', dv, né? dv'. E aí, as duas integrais são iguais, né? Só que aqui a gente está integrando um campo vetorial e aqui a gente está integrando um campo escalar. Qual que é a dúvida, né? Se esse divergente aqui é zero e esse rotacional é zero também, U e W são também zero. E aí temos um problema. Como é que F pode então ser diferente de zero? E aí eu pesquisei e encontrei alguns artigos sobre isso, mas realmente eles são bem complexos. Então eu pedi ajuda aí a meus colegas do cálculo para poder entender isso melhor e trazer de volta para vocês, porque
No meu entendimento, eu vou ter que estudar mais um pouquinho para poder resolver esse problema, porque realmente é uma questão. Diga lá, Pedro. O professor Sérgio Ney pode ajudar o senhor muito facilmente nessa questão. Eu dialogo muito com ele. Aí eu vou conversar e vou descobrir isso aqui para poder trazer com segurança para vocês. Senão, porque de fato, no meu entendimento, isso aqui não poderia acontecer. Tem algo que está fugindo aqui da minha cabeça, que eu não sei. Provavelmente é alguma condição desse campo F que faz com que ele não se aplique ao teorema de Helmholtz, porque, obviamente, tem que ter mais alguma coisa aqui. E foi esse artigo que eu visualizei que estava falando que isso tinha a ver com esses limites, enfim. Eu vou ter que estudar isso melhor. Diga lá, Pedro. Ô, professor, pelo que eu li na questão, se trata de um dipolo, né? Isso. Teve uma condição que lá em Física 3 a gente viu. Se você tem, por exemplo, uma distância muito grande digamos, do eixo de distância desses dipolos, você pode considerar ele uma carga pontual. E aí, tipo, não sei se essa condição, ela... Quer dizer, não uma carga pontual, mas uma carga didual, tipo assim, ser uma parte positiva ao mesmo tempo negativa. Porque em módulo eles são iguais, né, as cargas. Eu não sei. Mas enfim. Não é que a gente considera ele uma carga pontual, né? Até porque esse campo aqui não é igual ao campo produzido por uma carga pontual. Ele é bem diferente. O que a gente considera é o seguinte, a gente faz umas aproximações, certo? De que a distância R, essa distância R aqui que está 1 sobre R ao cubo, é muito maior do que D. D é a distância entre os dois elementos do dipolo. A gente ainda não introduziu o dipolo, né? Obviamente, essa é uma questão do capítulo sobre gradiente, então, sobre gradiente divergente rotacional, né? Então, o objetivo dessa questão aqui é só mesmo testar o divergente. Ele joga esse campo do dipolo não para discutir como que essa função foi obtida, ele joga para discutir somente a obtenção de uma função matemática. Mas aqui a gente encontra essa função quando a gente considera R muito maior do que D. Aí a gente elimina alguns termos e sobra essa forma de onda. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está avaliando esse campo aqui no que a gente chama de campo distante. Aí a gente vai ver, lá em Eletromagnetismo 2, que existem regiões de radiação. E essas regiões a gente vai chamar de campo próximo. O campo próximo é quando D e R são comparáveis. D aqui sendo o tamanho da sua estrutura, e R, a distância entre a sua origem e o ponto de observação. Aí o campo próximo seria onde D e R são relativamente próximos. Campo distante seria para R muito maior do que D. E dependendo do seu tipo de antena, você pode ou não ter uma região intermediária, né? Que seria ali uma região intermediária entre o campo próximo e o campo distante, e isso faz com que o campo se comporte de maneira diferente, né? Em regiões diferentes. A gente utiliza isso para entender arranjo de antenas e para entender propagação. Isso a gente vai ver lá em Eletromagnetismo 2. Mas aqui para o dipolo, o que está se considerando um dipolo elétrico? Você tem um par de cargas mais que e menos que, e esse par de cargas está distanciado de uma distância D. Qual é o campo, a intensidade de campo num ponto distante? Ela é dada por essa equação, que depende de θ. Então, θ aqui é esse ângulo, certo? E depende também, obviamente, dessa distância R, tá? E vai depender do valor de Q e do valor de D. Quanto menor essa distância, mais essas duas cargas aqui, elas tendem a se anular. Então, ó, ele é proporcional a D. Quanto menor é D, menor é o campo. E, obviamente, quanto maior é a carga, também maior será o campo em P. Diga lá, Pedro. Ô, professor, o senhor está explicando o efeito do dipolo ou está explicando o fenômeno de acordo com o que o senhor fala agora desse campo médio, né, de interação média? Não. Estou só explicando o que é o dipolo, né? Ah, tá. Tudo bem. E aí, quando a gente faz a sobreposição desses campos, a gente encontra essa expressão aqui, que é Q vezes D. Q vezes D a gente também chama de momento de dipolo, sobre 4πε0, R ao cubo, e com essa função aqui, que é simétrica em relação a φ e também em relação a R. Né? Ela depende apenas de θ.
Beleza. Então aqui não tem muito o que fazer, a gente tem que calcular o divergente, né? Nós estamos aqui com a expressão em coordenadas esféricas, não é isso? Esse Rzinho indica as coordenadas esféricas. Então, o divergente desse vetor aqui vai ser igual a 1 sobre R ao quadrado. Vamos colocar aqui, né, a forma geral, só para a gente relembrar a forma geral, né? Então, o divergente ele é dividido no volume, né? Então, eu vou ter aqui, ó, os 3 fatores de escala, HI, HJ, HK, que multiplica a derivada de quem? Da área, né? Então, a primeira área, AI, HJ, HK, isso tudo derivado em relação a I, mais a segunda área, que vai ser a área em J, então deu AJ, HI, HK, isso derivado parcialmente em relação a J, mais derivada parcial de AK, HI, HJ, derivado parcial em relação a K. Beleza, então essa é a forma geral. Novamente, eu não espero que nenhum de vocês decore nada disso, né? A gente está aqui para desenvolver. Então, o divergente de E vai ser, como a gente está em esféricas, quem são, né? HI, HJ e HK. HI é o fator de conversão do raio, é o próprio R, desculpa, é o próprio R não, né? É igual a 1. Chegou o pessoal aqui, deixa eu aprovar, permitir todos. Eu vou silenciar essa aba aqui, ok. Então, HI é igual a 1. HJ. HJ é a conversão do θ, né? R, θ, φ. Então, a conversão do θ é R e HK, aqui nesse caso, vai ser R seno θ. Então, aqui a gente tem 1 sobre R ao quadrado seno θ, que multiplica a derivada em relação a J de quem? AI. Então, AI é a componente em R, certo? A componente em R é esse cara daqui, ó, multiplicado por tudo isso aqui. Então, a derivada em relação a J de AI. Então, AI é 2Q vezes D sobre 4πε0R ao cubo. Então, aqui o 2 vai cancelar com o 4, vai sobrar um 2 embaixo. Então, QD sobre 2πε0, tudo isso é uma constante, 1 sobre R ao cubo, multiplicado por HJHK. Então, multiplicado por R ao quadrado seno θ. R ao quadrado seno θ. Essa é a componente em AR. Então, fechou. Mais a segunda derivada da componente em J. Nossa componente J é a θ, aqui no caso, né? R, θ, φ. Então, derivada em relação a θ de quem? A θ. Então, a θ aqui é Q vezes D. Aliás, faltou aqui cosseno de θ, não foi? Tem um cosseno de θ aqui, ó. QD, cosseno de θ, R ao quadrado seno θ. Beleza. Aqui, derivada em relação a θ de quem? QD 4πε0 vezes 1 sobre R ao cubo. Foi toda essa parte aqui, vezes seno de θ. Vão acompanhando aí. Se eu fizer alguma besteira, vocês me falam. Seno de θ, multiplicado por quem? HI, HK. Então, HI é 1, HK é R seno θ. Então, vezes R seno θ. E a gente não tem componente em φ, né? Então, essa derivada aqui é nula. Então, beleza. Fechamos aqui. Então, esse divergente vai ser 1 sobre R ao quadrado seno θ. Então, a gente já pode pegar todo mundo que é constante e tirar, né? Então, Q D sobre 2πε0. Então, aqui vai sobrar cosseno de θ seno θ não depende de J. Aliás, eu coloquei J, mas isso aqui era... Isso era a primeira, né? Isso aqui era R, né?
Então, olha só, cosseno e seno não dependem. Então, vai sair aqui cosseno de θ, seno θ. E aqui vai sobrar a derivada em relação a R de R a menos 1. Mais derivada em relação a θ. Aliás, deixa eu tirar as constantes primeiro. Então, Q de 4π ε0. Então, aqui vai sobrar 1 sobre R2. Não é isso? R2. Q de 4π ε0 R2. E a derivada em relação a θ de seno quadrado de θ. Confere, pessoal. Confere, professor. Beleza. Então eu vou colocar o QD. Vou colocar aqui. QD sobre 2π. Vou botar 4. QD sobre 4π ε0. Porque aí eu coloco já dos dois, ok? Então isso aqui vai multiplicar. Aqui vai ter um 2 cosseno de θ seno θ. E essa derivada aqui de R a menos 1 vai ser menos 1 que multiplica R a menos 2. Mais. Aí aqui QD 4π ε0 já saiu. Né? Então 1 sobre R ao quadrado vezes a derivada do seno ao quadrado. Qual que é a derivada do seno ao quadrado? Parece que é 2 cosseno de θ vezes seno de θ. 2, né? Seno θ Cosseno θ. vezes o cosseno θ, né? Pela regra da cadeia aqui, é isso? Uhum. Certo? Porque a gente está derivando aqui a derivada de x ao quadrado é 2x dx, né? Então, se x é o seno, então 2 seno vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Uhum. Então, beleza. Isso aqui é igual a zero, né? Todo mundo concorda com isso? Porque esse termo aqui é exatamente igual a esse. Então, esse divergente aqui é igual a zero. Se não me engano, acho que no enunciado já tinha mostre que o divergente é igual a zero, né? Acho que já era assim. Era assim mesmo. Isso, era. Mostre que a divergência é igual a zero. Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? É tranquilo, né? Essa aqui era a questão 27. Então vamos lá para a próxima, que é a questão 49. Questão 49. Vejamos. Questão 49 é dado que D é um campo aqui, né? D igual a 10 sobre 10R ao cubo sobre 4 AR. Então, vou colocar aqui. Eu fiz uma janela que ficou complicada para mim. Deixa eu botar para cá. Pronto, agora ficou melhor. Então, dado que D, então esse campo vetorial D é igual a 10 R ao cubo sobre 4 AR em coordenadas cilíndricas, né? Então, na verdade, aqui a gente vai denotar por ρ, né? A gente está usando ρ aqui no nosso curso. No livro ele usa R para os dois. Em coordenadas cilíndricas, desenvolva ambos os lados do teorema da divergência. Então, desenvolva ambos os lados do teorema da divergência. Ele dá um volume específico, né? Para o volume. E aí esse volume aqui, R igual a 2,
Z igual a 0 e Z igual a 10. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer aqui nessa questão? A gente tem que calcular os dois lados do teorema da divergência. O que diz o teorema da divergência? O teorema da divergência diz que o fluxo de um campo qualquer, o fluxo líquido, né, o fluxo numa superfície fechada, ele é igual à integral do divergente daquele campo ao longo da superfície. E esse fluxo aqui, desculpa, ao longo da superfície não, ao longo do volume. Então, a integral do divergente ao longo do volume tem que ser igual ao fluxo. Quem é o fluxo? É a integral do próprio campo na superfície. Se esse campo aqui é o campo densidade de campo elétrico, então o teorema da divergência vai ganhar o nome Lei de Gauss. Mas a Lei de Gauss é apenas a aplicação do teorema da divergência no vetor densidade de fluxo elétrico. Que a gente, obviamente, também pode expressar em função do campo elétrico, né? Uma vez que campo elétrico e o vetor densidade de fluxo elétrico são intimamente ligados. Beleza, então vamos fazer qual lado primeiro? Diga lá, Cleberson. Boa tarde, professor. Boa tarde. Isso, no caso, se aplica a toda superfície fechada, né? Exatamente. Qualquer superfície fechada, se eu tenho um campo vetorial, que eu consigo calcular o fluxo desse campo nessa superfície fechada, eu somo o divergente no interior dessa superfície e ele tem que ser igual ao fluxo. Então, É no isso caso, que... eu posso Oi. calcular das duas formas, né? Se eu precisar. Exatamente, você pode calcular das duas formas. Na maioria das vezes, como é que a gente vai utilizar essa igualdade? Na maioria das vezes, a gente já tem o divergente do campo. Por quê? Como a gente explicou, né, nas aulas que estão lá essa semana, o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é a distribuição de cargas, né? Então, a gente, na maioria dos problemas, nós temos a distribuição de cargas e queremos encontrar quem é D. Aí a gente sabe um dos lados da equação, com um dos lados da equação a gente consegue determinar o outro. Ou vice-versa. A gente tem um campo elétrico, por exemplo, e queremos descobrir qual é a carga induzida por esse campo elétrico numa superfície qualquer. A gente pode usar a lei de Gauss para descobrir qual será essa carga na superfície. Tá? Então, a utilidade disso para a gente em eletromagnetismo vai ser essa, relacionar carga com campo. Agora, na matemática em geral, essa é uma relação constituinte que existe, né? O teorema da divergência. Então, se você tem o divergente de um campo no volume, você pode encontrar qual é o fluxo do campo em torno de uma superfície. Tá? O fluxo em uma superfície. Então, vamos lá. Vamos calcular... Diga lá, Pedro. Professor, só tem um comentáriozinho. Eu acho que o lado direito dessa equação, ela é mais fácil de ser entendida, né? Você calcular o divergente dentro do volume e dá o fluxo. Você acha que... todas as linhas de campo, digamos, desse campo, estariam atravessando cada vetor normal dessa superfície fechada. É tipo... Você está achando que o lado direito, o divergente, é mais... de se entender fisicamente. Deixa eu dizer como eu visualizo essa lei. A gente pode interpretar o divergente como os pontos no espaço a partir dos quais o campo diverge, certo? Por isso o nome divergente. Então, imagine que eu tenho aqui um ponto P. Eu não vou dizer que tem uma carga, um ponto qualquer, certo? E o campo, ele diverge a partir desse ponto. O que eu quero dizer, divergir? O campo tem esse comportamento. Certo? Uhum. É óbvio que a gente já faz aqui a associação com a carga elétrica que gera um campo elétrico. Mas que outra situação a gente poderia pensar nisso? Imagine que eu tenho um ralo na pia. Tá aqui a minha pia e tem aqui o meu ralo. Qual é o movimento da água? Vamos imaginar que essa pia esteja cheia. Qual será o movimento da água? A água, ela
converge para dentro do ralo, correto? Certo. Ou se a gente coloca a água no chão do banheiro, a água tem movimento, mas esse movimento ele termina onde? Ele termina no ralo. Do ralo não sai água para lugar nenhum. Imagine que agora eu vou fazer uma integral numa região que não contém o ralo, certo? Certo. Toda a água que entra dentro dessa região, ela tem que sair do lado de cá. Toda a água que entrou aqui, ela não fica dentro dessa região, ela sai em algum lugar em direção ao ralo. Então eu posso interpretar que aqui o fluxo líquido de água é igual a zero. O que eu quero dizer com fluxo líquido? Toda a água que entra nessa região, ela tem que sair. Porque não tem nenhum elemento aqui dentro que está criando água ou absorvendo água. Criando não, né? Criando é uma palavra esquisita, mas nenhum elemento que está fornecendo água e nem retirando. Certo. Imagina que eu tenho agora uma outra superfície. Eu vou pegar uma superfície e vou fazer o fluxo dessa superfície em torno do ralo. O meu fluxo líquido aqui tem que ser negativo. Porque está entrando água na minha região, mas essa água não sai dessa região. Ela é absorvida no ralo. Certo? Eu estou imaginando aqui meu problema no plano, tá? Imagine que essa água desapareceu pelo ralo, ela saiu do meu plano, sumiu do meu problema. Certo? Eu não estou envolvendo aqui o cano, tá? Esqueça o cano. A água entra e ela vai para o ralo e sai do meu espaço, sendo o meu espaço ali a pia. Então, meu fluxo líquido aqui é menor que zero. Imagina que eu tenho uma torneira. Vou pegar uma outra cor. A torneira é, por exemplo, o ponto onde a água entra. Então, se eu calculo meu divergente numa região que contém aqui, uma região abaixo da torneira, o meu fluxo líquido vai ser maior do que zero. Por quê? Porque está entrando água, certo? Entrando na pia, mas ela está saindo aqui da minha região. Existe água divergindo a partir da região. Eu espero que esse meu exemplo esteja ficando mais claro do que difícil. Então, qual é a interpretação física dessa equação? Vamos pensar agora num campo eletromagnético, certo? Eu tenho aqui uma carga. Existe uma carga no interior dessa região. Vou desenhar aqui minha região, que é um cilindro. Uhum. Beleza. Como o campo elétrico ele diverge a partir dessa carga, a minha integral do fluxo vai ser maior que zero. O meu fluxo é maior que zero, né? Então, se eu calculo aqui em todos os pontos o meu vetor ds gerado por essa carga, isso aqui tem que ser maior do que zero. Porque existem contribuições aqui, ó, na direção de ds. Uhum. Quando eu multiplico por d, isso aqui vai se somar num valor igual a zero. Sim, sim. Imagina agora que eu tenho uma carga negativa. Essa carga negativa vai absorver essas linhas. Então, as minhas linhas agora estão entrando dentro das... Estão ultrapassando a superfície para dentro. Então, meu ds vai ser menor do que zero. Então, meu fluxo aqui é negativo. Se eu tenho uma região onde não existem cargas, nenhuma linha de campo elétrico pode ser absorvido no interior dessa superfície. Então, toda linha que entra, sai. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Então, se eu faço aqui a integral na superfície fechada de ds, que tem que ser igual a zero. As contribuições de entrada e saída de campo elétrico têm que se anular, porque se elas não se anularem, significa que algum campo elétrico entrou nessa região e foi absorvido, ou que alguma carga presente nesse espaço gerou algum campo elétrico que fez com que o fluxo fosse positivo. Vocês estão entendendo? Então, o fluxo, a gente está calculando o balanço entre as linhas de campo que que entraram no espaço e as linhas de campo que saíram daquele espaço.
Quem é o divergente? Eu vou já chamar, se Pedro. Quem é o divergente? O divergente é a carga. O divergente é a carga. Esse aqui é o divergente de D. Isso aqui só acontece... Eu só vou ter a situação em que o mesmo número de linhas entra e sai quando a soma do divergente é igual a zero. A soma, certo? E aí é muito importante que seja a soma. Eu posso ter aqui mais Q e menos Q, e aí meu fluxo ainda vai ser zero, né? Porque a mesma quantidade de linhas que é gerada por Q é absorvida por menos Q. Então, eu tenho uma situação equilibrada. Sempre que eu tiver o equilíbrio das cargas no interior de um volume, as linhas... o balanço das linhas é igual, o fluxo das linhas é igual. Diga lá, Pedro. Professor, o primeiro comentário é o seguinte: quando você vai falar de fluxo líquido, você tem que olhar para a superfície, não é isso? Isso, exatamente. Fluxo a superfície, líquido não para o interior dela. O fluxo é calculado na superfície, Na superfície. não no interior. Não no interior, certo? O fluxo é esse trecho aqui, né? Então, só para ficar completo, seria aqui uma superfície fechada, S. Esse lado é o fluxo, certo? Então, o fluxo, ele é sempre calculado em relação à superfície, né? Já a soma do divergente é calculada em relação ao volume. Todos os pontos no interior daquele volume. Diga lá, Pedro. Ô, professor, outro detalhe também. Aqui nesse campo D, não seria, ao invés de AR unitário, seria um arro, não? Eu copiei errado do livro, foi? Não sei. Deixa Porque eu dar não é um... para coordenadas esféricas, não é isso? Ah, cilíndricas. É. Sim, é a rho, né? Não é a rho que tá aqui, não? Ah, tá. O vetor unitário. Tá. Esse danadinho aí do lado. Sim, você tem razão, você tem razão. Valeu. Tranquilo. Beleza, não, mas é isso mesmo. É 10 ρ ao cubo sobre 4 a ρ em coordenadas cilíndricas. Beleza? Então, ficou claro, não sei se essa explicação ficou clara, mas vocês entenderam aqui qual é o jeitão da coisa. O que a gente está comparando aqui? A gente está comparando o fluxo, ou seja, dentro de uma superfície, o balanço de entrada versus saída de linhas de campo. Será que entrou mais linha de campo do que saiu? Será que saiu mais do que entrou? Ou será que equilibrou? Se tiver um desbalanço positivo, vamos dizer que saiu mais linha do que entrou. Então o desbalanço ficou positivo. Saiu mais linha. Então isso significa que dentro desse meu espaço, algo está fazendo gerar essas linhas de campo em excesso. E esse algo é a carga elétrica e, portanto, o divergente do campo. O contrário também vale. Se eu tenho um desbalanço negativo, significa que tem mais linhas entrando do que saindo. Isso só é possível se dentro do volume existe algum elemento que absorve essas linhas. E esse elemento vai ser a carga, que é o divergente. Então vamos lá. Agora, matematicamente, para resolver esse problema é mais tranquilo. Mas é importante a gente associar essas questões matemáticas, né, a, obviamente, processos físicos. Afinal de contas, esse é um curso de eletromagnetismo, então a gente já está interessado em... Eu devia só apagar essa página, né? Pronto, já some tudo de vez. Isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui para resolver esse problema? A gente tem que simplesmente definir quem é o volume, quem é a superfície S, que já estão definidas aqui, né? Já estão definidas aqui. E a gente calcular o divergente de D. Então, vamos começar calculando o divergente de D. Então, vamos resolver. Primeiro passo. Quem é o divergente de D? A gente já está com a expressão para o divergente aqui, ó. Que é 1 sobre HI, HJ, HK. Vamos colocar aqui para cilíndricas. Então, para cilíndricas, HI. HI está relacionado ao raio cilíndrico, né? Então, ele não exige conversão. Então, é quem? É ρ, φ e Z. Φ é o próprio raio cilíndrico. Ρ e Z. Opa. Z, o meu HK, é igual a 1 também, né? Eu devia ter colocado eles aqui embaixo. Porque aqui é Hρ, Hφ
IHZ. Igual. Então, meu divergente será 1 sobre o produto dos três, né? Então, o produto dos três vai ser ρ, que multiplica derivada em relação à primeira coordenada. Então, derivada em relação a ρ de quem? A ρ, como é uma área, multiplicado pelos outros dois. Então, a ρ vezes ρ. Beleza. Mais derivada em relação à segunda coordenada, φ de a φ multiplicado pelos outros dois, vezes 1. Então, acabou. Mais derivada em relação à terceira coordenada, z de a z multiplicado pelos outros dois. Então, 1 e ρ vezes ρ. Beleza. Ok. Então, quem é que vai ser o meu divergente? O meu campo só tem componente em ρ, né? Então, é 10 sobre 4 ρ ao cubo. Portanto, só vai sobrar essa primeira componente aqui. Então, 1 sobre ρ, derivada em relação a ρ, de a ρ é 10 sobre 4 ρ ao cubo vezes ρ. E as outras duas coordenadas, as outras duas componentes são nulas, né? Em φ e em z. Ok. Então, 10 sobre 4 sai, 10 sobre 4 vezes 1 sobre ρ, que já estava fora da derivada, e aqui vai ser a derivada de ρ à quarta, é 4 ρ ao cubo. Então, meu campo é 10 ρ ao quadrado. Esse é o meu divergente, certo? É um campo escalar, então. Então, o que eu estou querendo demonstrar? Que a integral na superfície de D, quem é D? 10 sobre 4 ρ ao cubo a ρ. Então, 10 sobre 4 ρ ao cubo a ρ integrado em relação a ds, né, é igual a integral no volume disso aqui. 10 ρ ao quadrado dv. Ok, então vamos tomar primeiro a integral na superfície. Diga lá, Pedro. Não, eu pensei que o senhor tinha colocado esse divergente do outro lado, mas depois eu me dei conta que era no volume. Foi. O divergente é integrado no volume. Aqui. Certo, o divergente é no volume. Então, beleza. Vamos primeiro tomar a integral na superfície, né? Então, se a gente observar o nosso volume, quem que ele é? É um cilindro, né? Cilindro de raio 2 e de altura 10. Então, o raio é 2 e a altura é 10. Esse é o cilindro mais bonito que vocês vão ver nos próximos 10 minutos. E aí, a gente pode ver quais são as nossas superfícies. A gente vai ter uma superfície aqui que é a minha tampa superior, vai ter uma superfície que é a tampa inferior e vai ter uma superfície que é a lateral. Como o meu ds será diferente para cada uma delas, eu preciso dividir essa integral em 3 partes. Então, eu vou ter um ds aqui, eu vou ter um outro ds aqui, e vou ter um terceiro ds aqui. Então, eu vou dizer que essa integral aqui é igual à integral na tampa superior, mais a integral na tampa inferior, mais a integral na lateral. Disso aqui. De 10 sobre 4, ρ ao cubo, a ρ ds. Vamos ver quem são os meus ds, tá? Então, meu ds na tampa superior. Quem é que vai ser? É esse meu ds aqui. Vamos observar quais são as coordenadas que estão variando, né, nessa área. Se a gente observa quem é essa área, dá para ver que essa área é feita por raio e ângulo φ. Concordam? Sim, professor. Só apagar aqui. Então, essa superfície aqui é feita por uma variação de raio e de φ.
Então, esse meu ds superior, a gente sabe que o ds é o produto dos dois H's, né? Então, aqui vai ser ó, o H rho, H phi. Então, ele é rho, D rho, D phi, AZ. O meu ds inferior é igual, né? Só que apontando para baixo. Por que ele aponta para baixo? Porque eu tenho que sempre considerar o meu vetor ds saindo desse espaço. Então vai ser menos rho, d phi, a, z. E o meu ds da lateral vai ser quem? Na lateral, eu estou variando φ e z para poder fazer a casca cilíndrica, né? Então, vai ser ρ vezes 1 dφ dz a ρ. Dá para a gente perceber que quando a gente fizer esse produto interno aqui, ó, de a ρ por ds, o único produto diferente de zero vai ser na lateral. Todos os outros produtos serão iguais a zero. Isso faz todo sentido, já que o meu campo aponta na direção radial, né? Então, se o meu campo aponta na direção radial, vou desenhar ele aqui rapidinho. Se o meu campo aponta na direção radial, ele está apontando assim, né? E saindo aqui. E nas diagonais. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou desenhando aqui. Mas não tem nenhum campo saindo aqui. Nenhum campo sai nessa direção. Isso aqui não existe. Por conta da forma do campo. Né? Meu campo é na direção a ρ. Então, é lógico que essas integrais na tampa superior e na inferior vão dar zero. E, de fato, quando a gente faz a ρ interno d superior, ds superior, isso aqui dá igual a zero. Esse a ρ interno ds lateral é o único que dá diferente de zero. Diga lá, Pedro. Ô, professor, a única coisa que não ficou clara para mim foi justamente esse ρ aqui no ds lateral. Por que ele apareceu? No ds lateral? Isso, porque tem esse ρ aí. Porque dφ não é uma variação de comprimento. Dφ é uma variação de ângulo. Então, Certo. se apareceu dφ, eu preciso ter uma conversão para poder essa variação agora ser uma variação de comprimento. Aí, se eu tenho uma variação de comprimento multiplicado por outra variação de comprimento, agora eu tenho uma variação de área. Então, ρ dφ dz é a área infinitesimal. Dφ dz não é a área infinitesimal. Tá, tudo bem. Certo? Eu vou processar. Não, então, é porque se eu tenho aqui ó, um ângulo, vamos dizer que ele variou aqui de um dφ. Qual foi a variação aqui no comprimento? Essa variação no comprimento é R, que aqui vai ser ρ, né? Multiplicado pelo dφ. É isso que está aqui. Entendi. Agora entendi. Certo? Beleza. E aqui vai ser diferente de zero, né? Então, esse cara daqui é o próprio ρ dφ dz. Beleza, então a gente vai substituir esse produto aqui por isso. Então, vamos retomar lá. As integrais na superfície e na tampa interior, na tampa superior e na tampa inferior são zero, então agora vai ser só na lateral. Então, a integral na lateral é uma integral dupla, né? Porque é uma integral diária de 10 sobre 4 ρ ao cubo. E a ρ ds é ρ dφ dz. Vezes ρ dφ dz. Essa é a integral. Aí φ está variando de quanto? Φ está variando de 0 a 2π. E z está variando de 0 a 10, não é isso? Cadê? Z de 0 a 10, ok. Então, beleza, ninguém aqui depende de nada. Então, todo mundo sai aqui. 10 sobre 4, ρ a quarta. Sim, faltou um detalhe muito importante. A gente está avaliando a superfície no raio igual a 2, certo?
essa superfície aqui não está para qualquer raio, ela é a superfície no raio igual a 2. Então, aqui a gente avalia isso para ρ igual a 2. Então, vai dar ρ à quarta, 10 sobre 4, ρ à quarta. Aí, essa integral em dφ vai dar 2π. E essa integral em z vai dar 10. Beleza, né? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 10 sobre 4 vezes 10. Vou colocar aqui vezes 10 vezes 2π vezes 2 à quarta. É 16, não é isso? Sim, professor. Ok, então a gente pode cortar 16 com 4, vai sobrar 4 aqui. Aí aqui 4 vezes 2, 8. 800π. Todo mundo concorda? Sim, sim. Ok, essa foi a integral na superfície, que era a parte mais chata. Aí vamos mostrar que essa integral aqui é igual à integral no volume. Essa questão é meio grandinha até, né? Mas se bem que eu estou fazendo ela devagar, ela dá maior mesmo. Então vamos lá. A integral no volume é 10ρ ao quadrado. Aí quem é dV? Quem é o volume? Pela mesma razão agora, a gente vai multiplicar pelos 3Hs, certo? Pelos 3 fatores de conversão. Então é 1 vezes ρ vezes 1. Então vai dar ρ, dρ, dφ, dz. Então, a integral em ρ vai de 0 a 2. Por que de 0 a 2 agora? Porque agora é uma integral de volume. Eu estou integrando tudo que está dentro do meu volume. Então, o raio precisa sair de 0 e ir até 2. Φ, 0 a 2π. Z, 0 a 10. Então, beleza. 10 é constante, vai sair. 10, eu posso separar por variáveis, né? Então, a minha integral em ρ será a integral de ρ ao cubo de ρ de 0 a 2. A minha integral em φ é de 0 a 2π de φ. E a minha integral em z é de 0 a 10 de z. Beleza, então essa é a minha primeira integral, vai dar ρ à quarta sobre 4, avaliado entre 0 e 2. A minha segunda integral vai dar 2π e a minha terceira integral vai dar 10. Uhum. Mesma coisa. Deu igualzinho? Sim, sim. Porque aqui ó, vai dar 2 à quarta, vai dar 16, dividido por 4 dá 4, e é exatamente a mesma situação. Então, 800π. Beleza? Então, é estritamente necessário nessa questão você fazer as duas integrais, tá? Por quê? Porque a questão pede que você demonstre que o teorema da divergência funciona. Eu já coloquei essa questão em prova e, às vezes, o que os alunos fazem? Na hora deles calcularem, eu já vou te perguntar, se Adriane, o que eles fazem? Calculam a integral do volume, que é a mais fácil. Aí, na hora de botar a integral de superfície, fazem assim, usando o teorema da divergência, a gente pode dizer que isso é igual a isso, portanto, o resultado é igual. E depois achavam, professor, por que o senhor cortou a questão na metade? Porque essa questão é explicitamente para você demonstrar que os dois lados da equação são iguais. Certo? É a mesma coisa que você dizer assim, olha, eu tenho um irmão gêmeo, ele é igual a mim. Ah, me mostra uma foto de vocês dois, aí você mostra uma foto sua e diz assim, não, eu só preciso mostrar a minha foto, porque meu irmão é igual. Você não provou que você tem um irmão gêmeo, né? E aí, essa é a questão. Ok? Diga lá, Adriane. Boa tarde, professor. Boa tarde. Se o campo fosse definido por ρ e por z, e aí teriam dois valores para z, Z1 e Z2, e para ρ também, certo? E se esse Z também não valesse zero, o Z1 não valesse zero, e o Z2 poderia ser o valor 10 mesmo. Então, Desculpa, você está falando que o volume fosse definido por Z1 e... Por dois raios e por dois valores aí de Z. Ok, você está dizendo... E
um volume Isso. de um raio interno até um raio externo e um Uhum. Z. Tá, ok. E nesse caso o campo ele fosse definido também por Z, por ρ e por Z, ao invés de ser só por uma Só uma coordenada. coordenada. Certo. Então, nesse caso, eu faria o fluxo sendo a integral dupla de ρ1, Z1, mais a integral dupla de ρ2, Z2, depois ρ1, Z2, depois ρ2, Z1? Exatamente. No caso, o que, que aconteceria aqui, né? Vamos desenhar esse volume. É até bom eu desenhar para ver se eu entendi o que você quis dizer. Você está querendo dizer uma superfície assim, né? Que tem um furo no meio. Uhum. Como se fosse um duto. Não é isso? Isso. Então você tem aqui um furo no meio. Como é que eu faria esse problema aqui? Não é isso? E considerando também que agora o campo ele também passa pelo eixo Z. E não só Ok. por um. Ok. Beleza. Boa pergunta. Vamos ver quantas superfícies eu tenho aqui, né? Eu tenho uma superfície aqui. Vamos chamar essa superfície também de superfície superior. E eu tenho essa outra superfície aqui embaixo. A minha superfície inferior. O meu ds nessas duas superfícies são os mesmos do caso anterior. Certo? Meu ds aqui, ó, vai ser esse mesmo ds. Rho, d, φ a z. E o meu ds inferior também é o mesmo. O que é que muda? Muda meu limite de integração. Então aqui, qual seria meu limite de integração? Nessa tampa superior. Vou até botar em rosa para ficar igual. Meu limite de integração seria de ρ1 até ρ2. E o φ seria de 0 a 2π. Então, em vez de eu integrar ρ de 0 a o valor externo, eu integraria ele de ρ1 a ρ2. Então, eu só estou somando essa parte aqui. Só estou somando esse trecho. Eu não estou somando o centro do meu disco. Estou somando só o anel. O meu ds na lateral, agora eu tenho duas laterais. Então, eu vou chamar a lateral externa. Deixa eu colocar LE aqui, de lateral externa. E eu vou ter um ds da lateral interna. Mas veja bem, o ds ele tem que apontar para fora do volume. Certo? Então, aqui o meu ds aponta para a origem. Esse é o meu ds da lateral interna. O meu ds lateral interna aponta para dentro. Mas veja que esse dentro é fora do volume. Então a gente representaria ele com negativo? Negativo, exatamente. Ok, entendi. Então, o meu ds da lateral externa seria, assim, o mesmo ds que eu usei aqui. E os limites de integração são os mesmos. Seria aqui de 0 até h, vamos dizer que fosse uma altura h. Você até falou Z1, Z2, né? Então, de Z1 a Z2, e o φ também de 0 a 2π. Então, aqui seriam quais os limites, né? O meu Z variaria entre Z1 e Z2, e o meu φ variaria entre 0 e 2π. Esses limites são exatamente os mesmos limites de DSLI. O que muda nos dois? A avaliação do raio. Então aqui, ó, na minha tampa superior, eu teria essa variação. Quando eu encontrasse meu resultado, eu ia substituir Z igual a Z2. Eu estou supondo aqui que o Z2 está aqui e o Z1 está embaixo, tá? Esse meu DSLE, ds lateral externa, eu vou substituir quem? Eu vou substituir ρ igual a ρ2. ρ2 eu estou supondo que é o raio mais externo. ρ1 vai ser o raio mais interno, tá? O meu DSLI terá a mesma variação em Z, a mesma variação em φ, e eu vou avaliar agora o meu raio em ρ1. Então vamos imaginar que a minha integral aqui, ó, aqui nós não colocamos raio igual a 2. Se a gente tivesse essa outra integral aqui,
a gente teria que fazer essa conta, colocar um sinal de menos no meu ds, porque ele agora aponta na direção contrária, da mesma forma que a gente fez com as tampas superior e inferior, né? Coloco menos para apontar na direção contrária e avalia o raio numa posição diferente. Certo? Entendi, professor. Ficou claro? Uhum, obrigada. Massa. É legal isso aqui, da questão de prova, isso aqui é bacana. Professor, quem Desculpa aí, mudou gente. fui eu agora. Como é? Quem Como mudou foi? fui eu agora. Querem fazer esse exemplo? Vamos refazer esse exemplo agora? Vamos refazer aqui, ó. Vamos dizer que agora a gente quisesse calcular esse mesmo problema. Vamos calcular o mesmo problema. Só que agora vamos fazer com as seguintes variáveis, tá? Vamos dizer que esse raio interno vai ser 1. Eu quero refazer esse problema. E eu vou dizer que o raio interno é 1. E o raio externo é 2. Pode ser assim? E aqui, 10. Com os mesmos campos. Certo? Então, vamos refazer as integrais de superfície. Agora eu vou ter 4 integrais. Eu vou ter a tampa superior, a tampa inferior, lateral externa e lateral interna. Pelas mesmas razões, superior e inferior são iguais a 0. Só vou ter lateral externa e lateral interna. De quem? Do meu campo. Estou calculando o fluxo. Então, é 10 sobre 4 ρ ao cubo. 10 sobre 4 ρ ao cubo a ρ vezes o meu ds. Beleza. Quem que é o ds? Eu vou ter 2, né? O ds na tampa externa, na lateral externa, é o mesmo. Então, é ρ d φ dz a ρ. E na tampa interna, é menos ρ dφ dz a ρ. Por que menos? Porque o vetor na parte interna aponta para dentro. Então, meu vetor de superfície na parte interna aponta para dentro, porque ele tem que sair do volume. Ou seja, o meu volume tem um buraco no meio, então ele aponta na direção do volume para o espaço, né? Que aqui, nesse caso, está apontando para a origem, isso não tem problema nenhum. Beleza. Note uma coisa interessante. Essa integral DSLE é a mesma. Vocês concordam com isso? Sim, DSLE é rigorosamente a mesma, porque eu estou integrando na mesma tampa. Então, eu já calculei essa integral e ela, por acaso, é 800π. Vamos calcular na tampa interna. Então, na tampa interna, eu vou ter duas integrais aqui de 10 à quarta. Não, 10 à quarta não. 10 sobre 4, ρ ao cubo, vezes menos 1, ρ dφ dz. Já multiplicando aqui os vetores. Avaliado em ρ igual a 1. Por que ρ igual a 1 agora, né? Porque esse raio é o raio interno. Então, isso aqui vai dar... Vamos às constantes. Menos 1. Esse menos 1 é esse menos 1 aqui, certo? Vezes 10 sobre 4. Ρ à quarta. Esse ρ à quarta sai como constante. Só que, avaliando em ρ igual a 1, esse cara é 1 à quarta. Vezes... Aí agora são as variações normais. Φ vai de 0 a 2π e Z também vai de 0 a 10. Note que nesse cilindro interno, o Φ também varia 2π e o Z varia 0 a 10. Né? Então, mesma coisa. Então, vai dar 2π vezes 10. Então, aqui vai dar quanto? 50π, é isso? Deixa eu fazer a conta aqui, professor, rapidinho. Menos 50π se eu não tiver feito nada errado. Então, a minha integral do fluxo dds
nessa nova superfície, vamos colocar aqui o nome dela de superfície de Adriane. Então, vamos botar SA. O fluxo na superfície que a Adriane sugeriu é 800π menos 50π. Então, deu 750π. Veja que ela deu menor. Por que o fluxo é menor agora? Porque existe parte do campo que está sendo gerado no interior desse volume. Então, uma parte do fluxo já foi gerado antes mesmo de você chegar nesse cilindro. Então, o fluxo ou a quantidade de elementos geradores agora é menor. Vamos ver se vai dar certo agora com a integral do volume. Diga lá, Pedro. Professor, eu não entendi, porque assim, na minha cabeça, o campo, ele, digamos, está ali, no meio do cilindro vazado, né? Certo. Aí ele passa por essa superfície aí vazada, digamos assim. Sim. E depois ele passa pela superfície maior. E na minha cabeça, o fluxo total seria 0, né? Não, porque eu tenho elementos geradores de campo aqui. Vamos olhar isso de cima. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma carga aqui, e aqui eu tenho uma linha de cargas. Certo, certo. Aqui já é gerado um pouquinho de campo. Esse campo entra e sai. Mas quando você ultrapassa dessas linhas, é gerado mais campo devido às linhas. Então você tem uma pequena quantidade de campo que é gerada por essa carga aqui, que está fora do volume. Por fora, na verdade, ele está dentro, fisicamente dentro, mas fora do volume. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Certo? Fisicamente no meio, mas fora. Porque a gente está excluindo essa parte do volume. Então, o fluxo tem que aumentar. Certo? Quando você compara o fluxo na tampa interna com o fluxo na tampa externa, o fluxo na tampa externa é maior. Isso faz com que haja uma diferença positiva. E essa diferença positiva vem do fato de você ter divergência dentro desse volume. Diga lá, Pedro. Professor, então no caso é como se o fato de você colocar uma superfície assim antes da superfície principal consumisse fluxo, né? Consumir fluxo é uma... Assim, diminuir, né, o fluxo líquido. Você está excluindo uma parte da geometria. Você tinha uma superfície maior, agora você tem uma superfície menor, né? Quer dizer, a superfície é maior, mas o volume é menor. Você retirou uma parte do volume, então você tem menos elementos geradores. Diga lá, Cleverson. Só isso não seria a mesma coisa da gente estar variando o raio do menor para o maior, não? Fazendo integral? Na integral de superfície, não. No volume agora vai ser. Quando a gente calculou, a gente fixou o raio, não foi? Foi o raio da maior. A gente fixou o raio, exato. E fixou o raio da menor. Subtraiu, né? Com o da menor. Isso. Mas assim, professor, o que fica meio bugado é que esse cilindro ele tem uma espessura, né? Por que é que só pega... Não, ele não tem uma espessura. Peraí, calma. Peraí, você está falando o volume todo. Isso, não tem uma espessura. E a gente só pega a mesma superfície, né? A gente não chega a trabalhar... Lógico. Os pedacinhos que ficam entre. Lógico. É contribuição total, né? Por que a gente não está fazendo integral de superfície? E pegando no caso, a própria integral de superfície, ela já pega o valor todo, né? O fluxo é uma integral na superfície. Tem nada a ver com os pontos no interior. Ok. É na outra que a gente leva em consideração o volume. É essa aqui que eu estou tentando chegar. Vamos lá. Aí, ó, aqui é 10 ρ ao quadrado, que é o divergente da mesma função, né? dv. O dv é o mesmo valor. Ρ, dρ, dφ, dz. Beleza. A variação do raio agora é de 1 a 2. A variação de φ é 0 a 2π e a variação de z é 0 a 10, normalmente. Então, 10, que é constante, vezes o meu φ aqui, ó, vou tirar o φ, é 2π, o meu z, vou tirar o z, é 10, e eu fico com a integral de ρ ao cubo dρ avaliado entre 0 e 1. Isso aqui é 200π vezes... Opa, 0 a 1 não, que besteira que eu estou fazendo aqui. 1 a 2. 1 a 2. Então, essa integral aqui vai ser ρ² sobre 4
avaliado de 1 a 2, que vai ser igual a... Eu posso dividir 200 por 4, né? 200 dividido por 4 vai dar 50π vezes 2 à quarta menos 1. Então, 50π vezes 15. Dá quanto 15 vezes 5? Dá 75, por favor. Vai dar 750 pi também. Beleza. 750π, ok, a física continua valendo, a matemática continua valendo. Que bom, né? Legal. Deu para entender, Adriane, qual seria a diferença no cálculo? Deu sim, professor. É porque eu acho que eu tinha visto um exemplo parecido com um cubozinho que apontava também para dentro e para fora, e pensei nesse sentido aí também. Entendi, legal. Esse exemplo é bem bacana. Vamos resolver, acho que dá para resolver mais uma. Tomara que dê para resolver as duas. Mas não se preocupem não, porque o objetivo aqui é a gente ir gerando dúvidas e resolvendo essas dúvidas, tá? Ainda que eu não resolva 58, eu prefiro gastar mais tempo discutindo a questão com vocês e deixar uma por fazer, do que fazer tudo e só dar um gabarito. Eu prefiro que a gente discuta, certo? Então, vamos lá. Nenhuma das questões é muito problemática, então acho que não. 52. Dado o vetor A igual a menos cosseno de x cosseno y a z, calcule o rotacional na origem. Deixa eu já colocar aqui o 58 também, porque aí a gente decide qual que a gente faz primeiro. Eles são bem parecidos, né? Ah, o 58 é o rotacional de... É o rotacional do dipolo, né? 2 cosseno de θ sobre r ao cubo AR. Eu vou fazer 58, então. Beleza? E aí eu estou investigando essa coisa do rotacional, porque tem algo que eu não entendi. E eu espero que a resposta não seja confusa o suficiente. Mostre que o rotacional é igual. Vamos fazer 58, pode ser? Afinal de contas, essa A é literalmente a aplicação do... As duas são a aplicação do rotacional literal, né? Beleza, professor. Beleza. Vamos fazer a 58. Então, quem é o rotacional? Vamos dar uma olhada na nossa expressão geral para o rotacional. Lá vem um trambolho. Nada, não. Rotacional de A. Aí vai ser novamente, o rotacional também é por unidade de volume, né? Então, HI, HJ, HK. Certo? Que multiplica. Aí vem HI, AI. Esse A é vetor. HJ, AJ. HK, AK. Beleza. Aí, derivada parcial em relação a I. Derivada parcial em relação a J. Derivada parcial em relação a K. E por último, HI, azão I, HJ, azão J, H. Eu escrevi H e K ao mesmo tempo, aí desse AK. Pronto. Beleza. Então aqui trata-se de coordenadas esféricas, né? R, θ, isso aí, coordenadas esféricas. Então, vamos fazer. Rotacional de A é igual a... Então vai ser 1 sobre R ao quadrado seno θ, já que os meus H's são 1, R e R seno θ. Então deixa eu puxar ele bem grande aqui. O meu primeiro vai ser HI. Vou colocar eles aqui, ó. HI é igual a 1. HJ. Eu juro que esse gato passou para lá e passou para cá. Ele vai subir de novo na mesa. R e HK, R seno θ.
Beleza, então o meu primeiro é só AR. O meu segundo é RAJ, que aqui no caso meu AJ é θ. E R seno θ a φ. Beleza, aí minhas derivadas são del R, del θ, del φ. E aqui as minhas coordenadas. Então, a minha primeira coordenada multiplicada por 1, quem é a minha coordenada em R do vetor? É essa aqui. Então, vai ser 1 vezes 2 cosseno de θ sobre R ao cubo. Portanto, é só o 2 cosseno de θ sobre R ao cubo. Minha segunda componente é a componente em θ. Então, é esse cara daqui. Só que é multiplicado por HJ, HJ é R. Então, vai ser seno de θ sobre R ao quadrado. Seno de θ sobre R ao quadrado. E 0. Ok, então vamos lá aos termos. Vamos colocar primeiro os termos de AR. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre R ao quadrado, seno θ, e multiplica AR. AR vezes quem? A derivada de 0, né? Então, ó, se eu pego a primeira aqui, vai dar 0 na minha derivada. E se eu pego a segunda, vai dar menos derivada em relação a φ de seno de θ sobre R ao quadrado. Beleza, então esse é o meu primeiro termo. Mais, segundo termo, R a θ. Minha primeira parcela vai ser essa aqui, ó. Então, derivada em relação a φ de 2 cosseno de θ sobre R ao cubo, menos, por outro lado, eu vou ter a derivada em relação a R de 0, né? Então, menos 0. Ok. Mais, aí agora o meu terceiro termo será R seno θ a φ, que multiplica a minha primeira derivada aqui pelo lado de cá, vai ser assim. Então, derivada em relação a R de quem? De seno de θ R ao quadrado. Seno de θ sobre R ao quadrado. Menos derivada em relação a θ de 2 cosseno de θ R ao cubo. Sobre R ao cubo. Foi diminuindo, né? Quanto foi chegando no final, foi ficando menor. Ok. Então, vamos lá. 1 a 1. Esse cara daqui é constante em relação a φ, né? Seno de θ sobre R ao quadrado não depende de φ. Então, toda essa componente aqui é igual a 0. A mesma coisa acontece na direção θ. 2 cosseno de θ R ao cubo não depende de φ. Então, portanto, essa derivada também é igual a 0. Isso já facilita bastante as coisas. Aí isso aqui vai dar, ó, R seno θ dividido por R ao quadrado seno θ vai dar 1 sobre R. Então já facilita mais ainda. A φ vezes quem é a derivada de seno θ sobre R ao quadrado. Então vai ser seno θ. A derivada de R a menos 2 é R a menos 3 vezes menos 2, né? Então, vou botar aqui um menos 2 seno de θ R a menos 3. Menos a derivada do cosseno. Então, aqui a gente tem 2 e R ao cubo são constantes, eles saem. Então, 2, eu posso botar 2R a menos 3. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então, isso aqui é igual a 0, mostrando que esse campo ele é irrotacional. E esse 0 é assim, ó. Tem esse detalhezinho aqui. Até que não foi longa essa questão, porque afinal de contas ela é apenas a aplicação do rotacional. Alguma dúvida nesse quesito?
Não? Tudo tranquilo? Vocês estão aí comigo? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, professor. Estamos aqui. Ok. Então, só para a gente finalizar, né? Já que deu tempo, vamos calcular a última, que é a 52, que é o rotacional, né, desse vetor aqui na origem. Então, aqui, para coordenadas cartesianas, o meu rotacional vai ser o mais simples de todos, né? Então, AX, AY, AZ, del x, del y, del z. E as minhas componentes, eu só tenho uma componente em z, não é isso? Opa, cadê? Eu só tenho uma componente em z. Então, aqui vai ser menos cosseno de x, cosseno de y, 0, 0. Beleza. Então, aqui eu nem vou fazer item por item, tá? Eu sei que a gente vai ter uma derivada aqui e vamos ter uma outra derivada aqui. Então, esse vetor será menos cosseno. Opa, tem que fazer a derivada, né? AX derivada em relação a y de menos cosseno de x, cosseno de y, mais AY derivada em relação a x. Eu botei um mais, só que não era mais, né? É menos. A gente está no sentido contrário. Menos derivada em relação a x de menos cosseno de x, cosseno de y. Então, esse rotacional aqui... Diga lá, Pedro. Não, só tem um comentário, professor. As coordenadas cartesianas são as mais fáceis de trabalhar, né? O negócio é bem direto. Não tem nem o que fazer. É só Não colocar... Porque é tudo igual a 1. Aí some muita coisa. Então, aqui vai dar o quê? A derivada do cosseno é menos o seno. Como tem o sinal de menos, vai dar seno de x, cosseno y. Então, AX vezes seno x, cosseno y. Aí aqui vai ser menos, eu vou manter esse menos, AY. Aqui vai ser, a derivada de menos o cosseno vai dar seno. Então, eu fiz besteira, não foi? Aqui eu estou derivando em relação a y, então é cosseno x, seno y. E o meu outro é AY, seno x, cosseno y. Beleza, esse é o valor do meu rotacional. Ele pede para a gente avaliar o rotacional na origem, é isso? Na origem. É 0, né? Sim. Então, o rotacional de A na origem é 0. Então, beleza. É isso. Olha, conseguimos resolver tudo. Então, digam lá, minha gente, alguma dúvida, alguma... Como é que está funcionando para vocês essa questão da maneira como a gente está trabalhando o curso? Tem dado certo? Tem... Diga lá, Pedro. Tem dado muito certo, professor. Eu acho que esse modelo de curso é perfeito demais. Você dá aula, passa os encontros assíncronos por YouTube, passa exercício e a gente tira as dúvidas, fica até mais dinâmico. Eu paguei uma cadeira com o professor Rafael, de qualidade de energia, e aí engraçado que ele adotava o seguinte modelo. Ele passava o questionário, passava os vídeos, e aí ele reservava 15 minutos para você numa manhã ou de tarde, por ordem de chamada, e era todo seu ali, 15 minutos. Entendeu? Interessante isso, interessante. Aí ele não tinha nenhum momento assim com todo mundo, né? Não tinha não. Ah, mas aqui funciona também, é mais ou menos parecido com o que eu tô fazendo. Legal, é legal. Rafael é um cara bacana. Beleza, então, pessoal. Mais alguma pergunta, dúvida, observação?
Não tendo, então o terceiro questionário já está lá, né? Já está no SIGA A, vocês já devem ter visto. Agora a gente começou, né? Essa coisa de campo elétrico mesmo, que é bem legal, finalmente, né? E é isso. Vamos continuar o curso. Nossos encontros síncronos vão ficar sendo sempre às quartas-feiras, tá? E não nas terças, como eu tinha dito antes. Eu vou ajustar isso no SIGA, mas para evitar qualquer desencontro, vai ser sempre na quarta-feira. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá certo, professor. Obrigado. E até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, Até, tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.